Gênesis 2, 7 e 10 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar a terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Vamos falar um pouquinho sobre o Gan Eden. Aqui nós vamos ter algumas diferenças de pensamentos em relação à criação. Alguns rabinos vão falar que Adão e Havá foram criados no Gan Eden. E alguns vão falar que não, que eles foram criados no Gan, e o Éden é outra coisa. Aqui nós vemos que o texto diz assim: E formou o Senhor Deus do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim. Então tem um jardim, e diz Éden, e diz lado oriental. Se for pegar as palavras em hebraico, a gente vai ver isso. Quando se traduz, uns falam um jardim no Éden, do lado oriental. Mas por que está dizendo lado oriental? Aonde encaixa esse lado oriental no jardim? Fica complicado isso, né? Nós vamos ver mais para frente qual que vai ser os entendimentos. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore agradável, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Então a gente está vendo aqui, no texto mesmo diz que Éden é uma coisa e jardim é outra. O rio saía do Éden e ia até o jardim. Então a gente tem como entra essa questão lá do oriental. Então o jardim ficava do lado oriental do Éden. Aí a gente começa a entender melhor. E dali se dividia e se tornava vários braços. Então, alguns rabinos vão dizer que o nível de Adão e Havá espiritual era estar no jardim. O texto diz que ele estava no jardim, para cultuar o jardim. Mas só que existe o Éden. Rashi, ele vai falar sobre isso. E ele vai falar sobre a natureza. Depois a gente volta para o jardim. Vamos falar um pouquinho sobre essa natureza aqui do homem. Rashi diz assim, que existe 2 vezes a letra Yud, quando fala Deus formou. Aqui a letra Yud é escrita 2 vezes para indicar que havia 2 formações. Uma formação do homem para esse mundo e uma formação do homem para o mundo futuro. Olam Rabá. No caso dos animais, não vão passar pela ressurreição após a morte, julgamento diante de Deus, a palavra que se refere à formação não está escrita com 2 Yud.
Isso está no Midrash Tanhumá, Tazria 1. Aqui está falando que o homem tem duas naturezas, dois yud, uma natureza física e uma natureza espiritual. Eu já falei aqui, meus irmãos, nossa essência é espiritual. Nós somos um ser espiritual em um corpo físico. O corpo morre, apesar que ele vai ressuscitar, mas o corpo morre e o espírito continua. O espírito foi criado no sexto dia e ele foi colocado dentro de um corpo físico que é perecível, mas a alma é eterna a partir do momento que ela foi criada. Rashi vai falar sobre esse Yud, que é a menor letra do alfabeto, mas também que faz parte do Shem HaMevorah, o nome sagrado de Deus, Yud Rei Vav Rei. E soprou em suas narinas, ele o fez de ambos de matéria terrena e celestial. O corpo terreno e a alma é dos céus, pois no primeiro dia foram criados os céus e a terra, e no segundo dia o firmamento para os seres celestiais. Olha só, na criação nós vamos ter todos os dias de criação, do primeiro até o sexto dia, vai ter um paralelo. Por quê? Porque tudo que está criado tem o seu paralelo físico e espiritual. E o homem é o equilíbrio entre esses. Toda a criação, que ele é física e é espiritual. Os anjos são totalmente espirituais. Os animais são totalmente terrestres. Mas o homem é o equilíbrio. Ele é físico e é espiritual. Ele é um corpo físico que contém a sua essência espiritual. E por isso que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, é interessante isso. Olha só o que diz o Talmud. Gênesis Rabá 12:8. No primeiro dia foram criados os céus e a terra. No segundo dia ele criou o firmamento, o aspecto celestial. No terceiro dia ele disse: apareça a terra seca para os seres terrestres. No quarto dia criou as luzes para os seres celestiais. Aspecto celestial. Estamos falando sobre o segundo céu, né? É físico, mas também é espiritual, paralelamente. No quinto dia ele diz que as águas encham para os seres terrestres. Consequentemente, o sexto dia deveria ser criado um ser composto de ambos, matéria celeste e matéria terrena, pois de uma outra forma haveria falta de harmonia entre as obras da criação, na medida em que teria sido dedicada a uma classe deles um dia mais da criação do que para o outro. É muito interessante. Meus amigos, existe um paralelo entre o físico e o espiritual. Tudo que acontece aqui, tudo que você fala, tudo que você faz, tem o seu reverberação nos mundos espirituais. Quando você faz uma tzedakah, quando você faz uma brachá, mexe o mundo espiritual. Tanto de um lado positivo como um lado negativo. Tem pessoas que fazem feitiçaria no mundo físico e isso atinge mundos espirituais. Assim como nós fazemos algumas brachot e o Eterno manda as brachot, o que a gente faz no mundo físico tem um paralelo no mundo espiritual. E isso está andando sempre junto. Por isso que quando foi feito os dias da criação, foram feitos paralelamente, de um lado
espiritual e um lado físico. Espiritual e físico. Aludindo à coisa espiritual, porque tudo também é físico. E também tudo é espiritual. Baruch Hashem. Então, nós vamos ter também esses dois polos, mais físico e espiritual. O mundo do Gan Eden, onde Deus criou, a gente pode entender que é um mundo físico, mas também é um mundo espiritual. Ao leste do Éden, ele plantou o jardim. Narmânides disse que o Eterno plantou um jardim, Miquedem, ou seja, no Oriente, no Éden. Rashi vai dizer que no leste do Éden ele plantou o jardim, sendo duas coisas: o jardim um aspecto mais físico e o Éden um aspecto mais espiritual. Só que existia condições de Adão estar no Éden, porque Hashem falava com Adão e Havá. As portas, os portais espirituais para Adão e Havá estavam abertos. A gente vê que a leste não é acima, nós estamos vendo algo paralelo, no mesmo nível. Adão tinha acesso a Hashem, como eu tenho acesso a você agora. Adão não via Hashem, que ninguém vê Hashem, mas ele sentia, mas ele ouvia a voz de Hashem. Mesmo quando Adão e Havá foram expulsos do paraíso, ainda continua num nível alto, ao passo que o próprio Caim escuta a voz de Hashem. Isso é tremendo, meus irmãos. E quando a terra começa a entrar em decadência, Talmud diz que em cada aspecto a Shekhinah vai para o primeiro céu, vai para o segundo céu, vai para o terceiro céu, vai para o quarto céu, vai para o quinto céu, vai para o sétimo céu. E ela só vai descer em Moshe Rabbeinu. Vai começar a voltar em Abraham, Isaac, Yaakov, até Moshe. É interessante. Então olha só, o Gan Eden são dois momentos, dois espaços, mas que estão no mesmo, o físico e o espiritual. É o que é muito possível, né? Até de uma forma até mais profunda, acontecerá na volta de Mashiach, onde vai se fundir os mundos. Baruch Hashem. Depois do milênio, né, meus amigos? No Olam Rabá, Baruch Hashem.